computador, depois eu ponho para vocês o acesso. Então, vamos falar um pouquinho sobre os novos. O que eu vou fazer? Eu vou desativar o som de todo mundo para que não fique ruído, tá? E aí, quando vocês precisarem falar, basta ativar o som, tá? Para a gente estar interagindo. A gente tem bastante perguntas, né? Tem muita coisa para a gente conversar. Tem um estudo de caso que foi passado aqui. Deixa eu abrir. Tudo bom, Miriam? Cadê o Freud, nosso mascote? Sem Freud não começamos a sessão. Aqui. Então, a gente tem um estudo de caso que foi passado, na verdade é um relato. Eu não consegui entender muito bem a pergunta desse relato, mas eu vou ler o relato todo, tá? E depois a gente vai partir para as perguntas que estão aqui, que eu vi que são muitas. Tem duas que são relacionadas a protocolo, que eu vou ver uma forma de como dar um suporte melhor para vocês. Tem um protocolo que a gente está lançando, que é o de emagrecimento. A Malu fez parte do time aí com a gente no curso online desse protocolo, então eu vou poder falar um pouco se ela entrar aqui. Deixa eu olhar aqui mais. Tudo bom, Sônia? Boa noite. Pronto. Deixa eu só pegar aqui, a gente vai começar a organizar. Então, aqui, ok? Vocês vão mandando um monte de pergunta, aí tem um monte de imagem, o nosso grupo é bastante ativo, e às vezes está aqui, CAPS, né? Sônia. Sônia, pronto. Oi. Sônia, você compartilhou com a gente um estudo de caso do VAN, e acho que depois virou DAIS, não foi? O DAIS, VAN? Dois estudos de caso, é. Dois estudos de caso. Você queria explicar esse estudo de caso e objetivar as perguntas para a gente, ou você prefere que eu leia o que você mandou? Então, eu preferia que você lesse, porque, na realidade, eu tive uma conduta, né? Eu tive a conduta de aplicar os desenhos no primeiro caso. E agora eu quero saber o que eu faço a partir daí, diante de um caso que é bastante complexo, né? Pronto. Então, eu vou ler os casos, tá, gente? Tá. E a partir da leitura desses casos, vocês também possam se conectar comigo e com Sônia, para que a gente possa, a partir daí, tá trabalhando isso e vocês também estarem contribuindo, porque, afinal de contas, todo mundo aqui tem algum tipo de experiência. Quem não tem algum tipo de experiência pode estar contribuindo também com algumas ideias e a gente pode estar trabalhando essas ideias. Mas antes, eu estou vendo aqui que tem um monte de pessoas novas na nossa mentoria. Então, tem a Juliane, que eu não conheço, tem a Diane, que eu não conheço, tem quem mais aqui? A Disse, eu acho que já fazia parte do nosso time, né? O André Besourão, nem falar, tá aqui. A Sara também eu não conhecia. Gente, vocês estão fazendo parte do nosso time agora. A gente vai procurar tirar todas as dúvidas, o que a gente não souber, a gente vai, como sempre, buscar pesquisar, aprimorar, entender, estar discutindo com vocês, ampliando com vocês o conhecimento. E, assim, fiquem tranquilos. Eu sei que muitos de vocês estão começando a formação agora. Eu costumo dizer que a mentoria é muito mais do que a formação. Aquela formação que está online, ela é um apanhado de conhecimentos que, se você tiver um pouco de paciência e vontade, você vai buscar esses conhecimentos e vai acabar achando. A gente só fez organizar os conhecimentos para que vocês possam captar eles de forma tranquila e fácil, mas aqui na mentoria é que a gente começa a construir os profissionais, tá? Então, eu costumo dizer que vocês investem num curso e ganham uma formação completa com a mentoria aqui, porque a mentoria eu faço por amor, não tem nada a ver com o curso. O curso é uma forma óbvia da gente ganhar algum dinheiro, da gente trabalhar e enfim, faz parte. Mas aqui a mentoria é uma coisa muito maior e o Léo fica pirado comigo, porque isso é a minha cachaça. Eu venho para cá e estou com vocês, é a parte clínica, é o que eu gosto de fazer. E ele já propôs transformar a mentoria em produto e não sei o que mais. Eu falei, não, deixa meu time aqui, deixa a turma aqui, porque é aqui que a gente vai crescendo, eu vou aprendendo com vocês, vocês vão aprendendo comigo, e a gente vai criando essa relação de crescimento para poder ajudar as pessoas, porque no fundo, o que importa é o que a gente faz com o que a gente aprende, e o nosso objetivo é ajudar as pessoas. Então, assim,
Eu vou ler o caso de Sônia. Sônia, se você a qualquer momento quiser interromper para acrescentar alguma coisa, fica à vontade. E eu vi que tem uma pergunta ali do caso, 2 perguntas do caso, né? O que a gente como é que a gente vai conduzir? Mas eu percebi também que no teu diálogo, na tua escrita, você já traz também que houveram algumas evoluções dentro do processo, a partir do que você começou a fazer. Então, é sinal de que a gente está indo pelo caminho certo. Vamos lá? Paciente de 19 anos, chamarei de Ivan, veio ao CAPS em 2017 com as seguintes queixas: insônia à noite, durante o dia agitação interna, irritabilidade, angústia, taquicardia, automutilação, falta de ânimo, tristeza, medo de não se controlar e agredir alguém. Chegou a bater na irmã, mas quando vê que vai ficar pior, pede para ela sair. Ou seja, ele tem a consciência do que ele está fazendo dentro do processo, ele talvez não tenha o autocontrole. Então, por não ter o autocontrole, ele pede que ela se afaste antes, né? Isolamento. É ela, viu? É ela, é mulher. Perfeito. Irmã é ela. Isolamento, falta de apetite, choro constante, ideações suicidas, automutilação, para de se distrair, ficava na internet. Diz ter vontade de morrer. Veio a sessão muito mal devido à morte de um ídolo seu. Projeção de um ídolo seu. Sentia-se culpada por não ter ajudado e teme fazer o mesmo. Foi ao centro espírita e se sentiu melhor. Concluiu o ensino médio, mora com os pais, diz a relação com os pais ser distante. Agora está melhor. Tem uma irmã gêmea que ela admira por ser, segundo ela, alegre, feliz e inteligente. Nunca namorou, diz ter dificuldade de relação com as pessoas. Diz que desde que entrou na escola sente-se assim. Antes disso, não lembra. Foi encaminhada ao psiquiatra, começou a usar fluoxetina, relutou para usar a medicação até que aceitou. Começou a se sentir melhor, teve remissão da maioria dos sintomas, parou a medicação por conta própria. Esse é um problema muito sério, né? Eu estou com um paciente aqui que tenho trabalhado com ele muito porque ele não estava aceitando as orientações do psiquiatra para utilizar o remédio e ele ciclou, é aquele que ciclou, que saiu da depressão e foi para o estado de hipomania. E agora que ele projetou em mim, então ele está me ouvindo e a gente está fazendo um trabalho em parceria, está muito interessante, e ele está tomando todos os remédios. Então dobrou a dose esqueci o nome do remédio, mas dobrou a dose do remédio e ele está tomando. Daqui a pouco eu lembro o remédio, tá? Começou a se sentir... Oi, Sandro, boa noite. É o André aqui. Só para pedir para você desligar os microfones. Aí tem microfone ligado, tá dando interferência aqui bastante. Pronto, deixa eu ver só aqui quais são. Já desliguei um. Pronto. Agora só tá o meu. Não, tem mais um aqui. O Dene, já desliguei um e pronto. Beleza. André, tá show agora, tá? Então, assim, começou a se sentir melhor, teve remissão da maioria dos sintomas, parou a medicação por conta própria, teve, então, outro episódio com os mesmos sintomas. É sinal de que não poderia ter parado a medicação. Na verdade, deveria ter continuado e feito terapia, porque, como a gente fala sempre, a medicação sozinha não resolve o problema. E, muitas vezes, a gente precisa da medicação para botar o paciente dentro de um patamar que possa ser trabalhado para que a gente entre com a terapia. Porque senão acaba que ele não consegue fluir dentro da terapia porque ele está sempre saindo e entrando em processos Eita, que hoje eu estou meio devagar. Psicológicos, pronto. Tá? Então, assim, foi encaminhado ao psiquiatra, diz estar mais próximo... medicação conta própria, teve outro episódio. Afastou-se da irmã para não preocupá-la. Olha a preocupação, quer dizer, tem um senso de consciência aí por trás. Diz estar mais próxima da mãe, gosta de música. Voltou com a meditação após ter relutado muito. Meditação é ótimo. Se fosse com meditação, ela estava já no caminho certo. Relutado muito. Está mais próxima da irmã, ou seja, ela se afastou. Quando ela toma a medicação, ela volta para o processo social dela, né? Se apoia na mesma, se sente insegura,
pede sempre a afirmação da mãe e da irmã. Diz que seus sentimentos estão bloqueados. Aqui, ela traz uma chave aqui de acesso, né? Ela diz que os sentimentos dela estão bloqueados. Não consegue perceber o que sente, nem tem foco. Memória ruim, sente a mente vazia, diz que não sabe quem é, que não sente nada, diz que com tudo isso se sente melhor e com controle. Começou a fazer curso de pet shop online, a mãe inscreveu, ela gostou, mas disse que ela não teria essa iniciativa, ou seja, ela está sem iniciativa. Nessa última sessão, pedi para fazer um desenho, usei a técnica do Sandler para o paciente de esquizofrenia. Os pontos são meus pensamentos soltos, que eu não sei bem o que é. São partes minhas que precisam se juntar. Os caracóis são pensamentos confusos, rabisco significa cabeça vazia. Os traços em sobe e desce, a montanha é a montanha. Horas estou em cima, horas estou embaixo. Quer dizer, ela tem uma percepção dos movimentos dela, ela tem uma percepção dos pensamentos dela, ela tem uma capacidade de se auto-perceber, ela só está meio perdida aqui nesse processo. Me diz uma coisa, Sônia, quando ela traz isso, calma aí, as partes precisam ser melhoradas, somando, chega a ser o sol. Embaixo, pai, mãe, irmão, cachorro, ar livre, me sinto mal, insegura com esse desenho, porque a família está embaixo e eu em cima, com foco no sol, fico apreensiva, sinto culpada. Olha só o sentimento de culpa aí também surgindo. Então, ela já falou. Olha o que ela traz. Ela traz a questão do sentimento, que ela está com o sentimento bloqueado. Depois, ela traz a estrutura de pensamento dela, que está bem confusa. Depois, ela traz esse sentimento de culpa em relação à família estar embaixo, ela está em cima. Aí, sinto felicidade. Aqui tem a música, minha casa, minha família, meu ônibus para viajar. Embora eu não viaje, mas eu gosto. E de animais, eu adoro. Disse estar feliz. Não sei. Feliz. Essa tinha a cor azul localizada em seu peito. Sentiu a expansão da cor internamente, pediu para incorporar essa sensação e fez a quebra de estado. Ok, então pronto. É o que você está trazendo, é o que você fez com ela. Tudo bom? Esse do Galaxy aqui, 30, não te conheço. Prazer, Sandro. Teu nome qual é? Você é aluno novo, né? Bem-vindo, viu? Pronto. Então, assim, o que eu estou percebendo aqui? Qual é a percepção que eu tenho aqui dentro desse processo? Opa, onde é que estão os ligados? Deixa eu olhar quem são os que estão ligados aqui. Tudo bom aí? Pronto. A percepção que eu tenho é que você está conseguindo fazer uma conexão com ela, tá, Sônia? Aqui, provavelmente, ela já trouxe a questão dos sentimentos bloqueados, então seria legal trabalhar com ela a psicoimaginação para ver o que foi que fez com que ela bloqueasse esses sentimentos, né? Em que momento ela bloqueou esses sentimentos. Estamos em 18, gente pra caramba. O que foi que fez que ela bloqueasse esses sentimentos, tá? Em que momento foi feito esse bloqueio de sentimentos? Talvez você possa fazer com ela uma regressão dentro do processo da clínica, você possa botar em transe e fazer o processo com ela de regressão mesmo, para ela ir até o momento em que ela se sentiu assim, em que ela se sentiu bloqueada. E esse sentimento de culpa, dá para trazer ele em forma, evidenciar ele também numa sessão, para que ela possa identificar a origem desse sentimento de culpa. Quando a gente sente culpa, a culpa é um dos piores sentimentos que a gente tem dentro da terapia, mas também é um dos mais fáceis de se trabalhar. Tudo bom, Malu? É um dos mais fáceis de se trabalhar. Então, quando você identificar, primeiro, identifica a origem dessa culpa com ela, tá? Vamos trabalhar a origem dessa culpa. Você pode trazer isso através de uma regressão. Você já fez o resgate da criança interior com ela? Sônia? Oi, Sandro. Oi, Sandro. Você fez o resgate? Não. A única técnica mais assim que eu fiz foi a questão do desenho.
Ok. Que ela parou no desenho, que eu acho que eu percebi que foi importante para ela, Sim. porque ela consegue olhar, ela consegue concretizar algo, porque na terapia verbal, somente verbal, ela fica muito confusa. Sim. Os pensamentos ficam confusos, os sentimentos ficam confusos. Então, eu percebi que através do desenho ela conseguiu focar mais. Então, o que eu queria a partir daí seria continuar trabalhando em cima desse desenho para depois eu entrar em alguma técnica mais objetivamente, de regressão à criança, né? Tá. Era isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está indo no caminho certo, você pode pedir para ela aprofundar, mas, na verdade, agora, mais do que isso, você pode pegar esses desenhos originais que ela trouxe para você e, a partir desses desenhos, pedir para ela explicar os desenhos para você mais profundamente. Tá? Fazer uma sessão só para explicar e para que ela possa, inclusive, se ela quiser acrescentar coisas e mudar coisas no desenho, que ela se sinta à vontade para isso. A partir daí, eu entraria com ela com uma... Gente, também. Oi? Puxar para cá. Oi. E apertar. Tem som aberto aqui, vamos fechar. Calma aí, deixa eu só descobrir onde é que está. Aqui, já desativei. Pronto. Então, entrar com ela nesse processo de fazer essa identificação do desenho. Deixa eu só ver onde é que tem som ligado. É só o da... Puxa para cá, imagem. É só o da... Tá, é o meu. Pronto, tá? Então... Ainda bem que eu mexia. Calma, tem outro som ligado que eu não estou vendo aqui. Bom, enfim, vamos lá. E o que a gente vai fazer? A gente vai, a partir daí, Sônia, fazer esse aprofundamento nos desenhos com ela para poder entender o que mais está por trás desses desenhos. Ela te trouxe algumas informações muito úteis para a tua anamnese, como a questão de estar presa, né, do sentimento dela estar preso, como a questão da culpa que ela está trazendo aí dentro do processo. É importante que você aproveite e aprofunde isso mais. Mas eu faria uma coisa que, como eu te disse, eu já entraria com ela aí nesse processo, eu já botaria com ela uma questão do resgate da criança, tá? Para dar uma aliviada aí. Eu faria, mas você dá uma avaliada. Talvez você possa fazer a próxima sessão eu estou procurando um negócio aqui no telefone para mandar para vocês no grupo aí. Você já pode fazer a sessão, na próxima sessão, dar uma aprofundada nessa questão do desenho com ela e, a partir daí, já fazer uma sessão posterior de resgate da criança interior, para ver onde é que está a culpa dela, tá? Certo. Só, protocolo terapia, contagem. Eu quero mandar um protocolo para vocês, que eu uso aqui, que é a técnica de contagem, que eu já passei, eu acho que uma vez para vocês, mas eu vou passar de novo. Anamnese, protocolo de anamnese, contagem. Vou passar no grupo. Oi, gente, só aproveitando enquanto o Sandro está procurando aí, como a gente sabe que está nessa época do coronavírus, está todo mundo usando a internet, está bem pesado, se a gente desligar o vídeo, a mentoria hoje vai rolar melhor. Acho que só o Sandro ficar com a imagem aberta, todo mundo vai receber com melhor qualidade e ele também vai conseguir subir o áudio melhor para a gente, tá bom? Valeu! Eu amo ficar olhando vocês, mas concordo contigo. Acho que pode ser importante, né? Eu vou parar de ver o Freud, tá? Contagem, tá aqui. Então, eu estou passando no grupo, tá? No nosso grupo do WhatsApp, eu estou passando um exercício de contagem, e esse exercício de contagem, eu recomendo, viu, Sônia, que você passe esse exercício para ela fazer em casa. É aquele exercício, quem já fez aula comigo antes, quem já sabe a mentoria, eu uso muito esse exercício para uma das coisas que está muito evidente no processo dela, que é a questão do pensamento. Ela está com o pensamento desconexo, né? Então, a gente pode passar esse exercício para ela, que é o exercício de contagem, aquele exercício da contagem simultânea, que você conta de 0 a 100 e de 100 a 0 ao mesmo tempo.
tá? Então, é Certo. 0, 99, 1, 98, 2, 97, 3, 96, 4, 95, 5, 94, 6, 93, 7, 92, 8, 91, 9, 90, 10. E assim você vai, e você orienta ela que todas as vezes que ela se perder, ela passe a voltar para o início da contagem. Assim, ela começa a gerenciar e a controlar os pensamentos dela a partir de um entendimento do que ela está pensando, tá bom? Sobre esse primeiro caso, eu acho que isso seria uma coisa bacana para se fazer. Ó, a Miriam mandou a foto do Freud aí, o nosso mascote de São Paulo, do gatinho. Vamos para o segundo caso. Posso ler aqui, Sônia? Sônia? Pode? Pronto, vou ler. Alguma dúvida no primeiro ou vamos seguir esse caminho mesmo? Não, vamos seguir esse caminho. Acho que me deu uma orientada. Tá. Então é isso. Sentimento preso, ela já falou, e culpa. Ela trouxe duas coisas fortes. Dá uma aprofundada no desenho com ela, tá? E depois resgate da criança interior. E aí você vai trazendo isso para a gente vai estar trabalhando juntos, tá bom? Tá ok. Então, pronto. Deixa eu ir aqui para o segundo, que eu vou ler. Aqui. Sim, música. Caso 2. Pergunta do caso 2. Eu vou começar com a pergunta. Estou tateando esse caso. Estou no caminho certo? O que mais posso fazer? Deixa eu ver o que você fez para a gente começar a discutir aqui. Chamarei de Das, paciente com 34 anos, casado há 11 anos, queixas, ideias delirantes, inquietação, às vezes agressivo, ideias delirantes, persecutórias, alucinação auditiva, insônia, dores de cabeça. Malu, Sônia, só mais uma coisa. No primeiro caso, é importante regular o sono dela, tá? Ela está com os pensamentos acelerados também e está tendo dificuldade de memória porque ela não está dormindo direito, viu? O sono, como disse Paulo Dalgalarrondo, é o primeiro de todos os prejudicadores do sistema é o primeiro gerador de psicopatologias, tá? Então, um sono dormido é péssimo. Bom, aí paciente, 34 anos, casado, 11 anos, queixas, ideias delirantes, inquietação, às vezes agressiva, ideias delirantes, persecutórias, insônia, dores de cabeça, temporas ficam pulsando, zumbido no ouvido, tontura, fraqueza, dormência. Tinha um benefício, mas há 3 anos foi cancelado. Veio para consulta com dificuldade de se comunicar, disse que a mãe que iria explicar. Encaminhado ao psiquiatra, medicação, risperidona, 3 mg, fluoxetina, diazepam, foi classificado com esquizofrenia paranoide. União estável, 20 anos com os filhos, separado, momento da mulher. É o terceiro, tem um irmão de 3 anos mais velho, uma irmã do meio. Teve 2 irmãos que faleceram, um assim que nasceu, o outro quadro infeccioso. A mãe o percebeu normal até os 29 anos, teve uma infância complicada, ele e o irmão mais velho eram espancados pelo pai, até com facão. A menina morava com a avó, quando tinha 1 ano, o pai batendo nele, cortou o seu supercílio com a faca. A mãe tentava defender os filhos, ficavam acolhidos, mas... Bom, eu vou dar uma resumida, porque eu já tinha lido ele antes. A questão da violência, tá? A questão da violência sexual que ele sofreu também, porque ele sofreu violência sexual do pai, o que é muito complicado, e toda a violência que ele viveu, né? Porque, na verdade, a pessoa que se envolveu com a mãe dele acabou matando o pai dele para proteger ele e a mãe, né? E isso, ele e os irmãos e a mãe. E acabou que, nesse processo, a mãe acabou sendo presa e ele acabou sendo preso durante 10 anos. Né? Então, muito provavelmente o Das tenha ficado com todo esse trauma. Com quem ele viveu durante esses 10 anos, esse ano que a mãe foi presa, na casa da avó, né, provavelmente. Assim, Sônia, ele está medicado? Ele está tomando os medicamentos de forma correta? Agora ele está tomando medicação. Ele toma direitinho a medicação. Certo. E ele conseguiu dar uma estabilizada? Então, essa última vez que ele veio comigo, ele já começou a tomar medicação
ele sente ainda muita dor de cabeça e eu acabei na sessão fazendo aquilo que eu escrevi aí que eu te falei, porque ele é muito assustado, né? Ele fica Sim. todo assustado, ele fica desconfiado. Como ele é devoto de Nossa Senhora da Aparecida, aí eu pedi para ele respirar, para ele relaxar. Sim, você Ele usou a começou crença dele, né? Eu vi que você usou a crença dele para... isso, isso, porque ele começou a ficar com medo quando ele começou a falar do pai. Ele começou a ficar com medo e a dor de cabeça dele começou a aparecer. Então, eu pedi para ele imaginar Nossa Senhora da Aparecida atrás dele e tal, estendendo a mão para ele, retirando a dor de cabeça. E aí ele se sentiu melhor e eu percebi que, a partir daí, Uhum. ele meio que confiou em mim, sabe? Pronto, Ele se sentiu mais confiante. isso, você criou o vínculo E terapêutico com ele, né? isso. Aí eu pedi para ele, aí ele começou a entrar, ele não queria falar em nada. Ele disse que ele é assim por conta do que ele passou na infância, não lembra do pai, ele fala que não lembra do pai, Uhum. e ele só lembra do padrasto, no caso, esse que foi preso. E aí ele começou Você tem a... um afeto do homem para o padrasto, que deve ter sido alguém que deve ter cuidado dele, deve ter sido importante para ele. o padrasto, na verdade, que cuidou dele, né? Sim, porque o pai abusou dele sexualmente, inclusive, né? Também, além de bater, né? Além de espancar, no caso. Sim, sim. E aí ele ficou, como eu percebi que ele tinha ficado mais tranquilo, ele falou assim que as coisas da infância era melhor não falar. Aí eu falei, mas tinham coisas boas da infância? Aí depois que eu fiz esse negócio com Nossa Senhora da Aparecida, ele disse assim, olha, eu lembrei de um primeiro desenho que eu fiz, que foi esse que eu te mandei. E Uhum. aí ele esboçou um sorriso, falou que lembrou da professora. Aí, qual o caminho que eu tomei? De lembrar coisas positivas. O Sim, você fez uma desenho, coisa correta. os filhos dele, que ele tem os 3 filhos, lembrar do futebol que ele gosta, que ele parou de jogar, lembrar dessas argolinhas da cavalgada. Então, eu pedi para que ele, lição de casa, ele fizesse uma caixinha e ele fosse lembrando das coisas gostosas, coisas boas que ele gosta, que ele É lembra uma técnica da da psicologia vida dele. positiva, né? Hã? Que É o essa é quê? uma, essa é uma técnica da psicologia positiva. Isso, isso. É o diário de gratidão, né? É lembrar de coisas boas que aconteceram ou que aconteceram durante o dia. E aí para ele pondo na caixinha, né? E quando ele voltasse na próxima sessão, que a gente pudesse conversar sobre essas coisas boas, porque eu pensei que é uma vida tão complicada, é um mundo tão difícil dele, né? Uhum. Que a gente precisa dessa confusão toda. O meu raciocínio foi esse: tirar o que ele tinha de bom para dar um suporte para ele. E Sim. aí ele me falou que ele me agradeceu, que se sentiu bem com isso, que foi a primeira vez num atendimento que falaram essas coisas para ele. Pronto. Então você já criou o vínculo terapêutico. Você sabe o caminho. Vamos potencializar as coisas boas, porque você vai ter que estruturar ele para que, após estruturá-lo, você Isso, possa trabalhar questões mais profundas. Tá? Então, imagina o seguinte, imagina que ele é uma casa que passou por um tsunami. A casa não caiu, mas ela precisa de cuidado. E você vai ter que reestruturar toda a fundação dessa casa, para, a partir do momento que reestruturar toda a fundação dessa casa, poder construir alguma coisa nova em cima, tá? Então, o que você vai fazer com ele é continua fazendo ele desenhar, continua fazendo ele acessar as memórias positivas dele, para que ele perceba que essas memórias positivas existem e que essas memórias positivas, com o tempo, ele perceba que elas são mais significativas e mais importantes do que as memórias negativas, tá? E a partir daí, ele vai se abrindo para você. É uma construção. Você sabe que esse é um cliente longo, esse não é um cliente curto, né? é. Tá? E você sabe qual é a minha impressão, Sandro? Qual? A minha impressão é que, se ele não tivesse, eu acredito que ele possa ter até esse núcleo
né, de esquizofrenia mesmo, mas que se ele não tivesse tido essa vida tão difícil que ele teve, né, que isso daí ele poderia nem ter surtado, sabe? Que Sim. foram muitos episódios difíceis na vida dele. Uhum. Então, eu olhei para ele, como fala, né, na psicologia positiva, Uhum. não olhando para o esquizofrênico, porque ele tem Sim. alucinações auditivas, né? Uhum. Eu olhei não para o esquizofrênico, mas como alguém que realmente pudesse ter essa possibilidade de algum resgate, Sim, né? sim. O meu receio é porque eu sinto que é um caso extremamente delicado, Uhum. muito. É como se você estivesse pegando num cristal, entendeu? Exatamente. Porque qualquer coisa ele fica desconfiado, ele fica com medo, sabe? Então, eu falei assim, não, deixa eu pedir ajuda para o pessoal lá, porque eu estou entrando num campo bem delicado, né? Eu fico com receio, até por conta desses surtos dele, dessas alucinações. Ele fala dessa questão do chip, Uhum. que É o as persecutório, né? pessoas são persecutórios, exato. Uhum. Então, eu fico bem preocupada com esse Sim. caso. Eu É, sinto um caso bastante delicado. esse é um caso que ele vai ter que estar medicado sempre, tá? É, Ah, é um caso que ele está, perdão, eu não lembro aqui, ele está com quantos anos mesmo? 30 aí? ele está com 30 e... Ai, meu Deus, agora esqueci. Tá, 30 e Ele poucos. surtou, 34, eu acho. Ele surtou com 29, né? Foi o primeiro surto dele. Eu acho que é isso, acho que é 34, se não me engano. É, então, o que acontece? Vai ter que ter uma construção, vai ter que ter um processo aí de acompanhamento, de cuidado, tá? Não vamos forçar nada, deixa ele se abrindo, deixa ele criando a confiança e deixa Certo, tirar de dentro do baú dele, no tempo dele, as coisas que ele quiser trazer. O importante é você estar preparada para acolher. Não recomendo agora a técnica de resgate de criança, não recomendo nada disso. Talvez daqui a certo. um tempo, daqui a umas 2, 3 sessões, fazer a técnica do lixo emocional com ele, para ele pegar tudo que é lixo e botar dentro do processo, desde que ele esteja medicado e que ele esteja dentro Certo. da caixinha, tá? Certo. Porque eu pensei assim, né, do jeito que você está falando a técnica do lixo, porque como eu estou fazendo essa questão de separar da vida dele aquilo que é bom, então, logicamente, aquilo que é ruim está ficando em outro lado no Isso. cérebro, né? Em Uhum. outro departamento. Então, Isso. de certa forma, a gente já está fazendo uma reciclagem aí, né? Desse Exatamente. lixo. Já está triando, né? Aí a questão do trabalho com lixo teria uma coerência diante dessa linha que a gente pode tomar, né? Sim, sim, exatamente. Por isso que Certo. eu sugeri a questão do lixo, porque depois, quando ele estiver forte, e outra coisa que você pode usar são metáforas Ah, que relembrem, que tragam para ele um sentimento de que ele esteja, primeiro, dissociado, ou seja, que ele possa olhar aquelas coisas da vida dele de um outro ângulo, como se ele estivesse agora acima daquilo e ele estivesse olhando aquilo de uma forma menor embaixo dele. E a partir dali ele começa a coletar e tocar no lixo, entende? entendi, Tá? Então, é como entendi. se você botasse, eu vou usar um exemplo aqui, como se você Hum, construísse um castelo muito forte e que agora ele ah, estivesse no topo desse castelo, olhando para baixo, e lá embaixo tivesse tudo aquilo que é menor. E aí você faz você constrói o contexto da história e você pode trabalhar ele com transe leve também, tá? Muito de certo, metáforas mesmo, muito a parte ericksoniana da coisa, tá? certo, Então, pronto. certo. Tudo ok? Posso seguir? Por enquanto tá. Então tá, Obrigada, viu, Sandro? junto, você sabe disso. Se precisar, manda mensagem. Tá. Eu peço, Oi, 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 desculpa. qualquer coisa eu peço um socorro. Pode pedir, tá? A Tá gente, bom, você sabe disso, tá? Conta tá comigo. bom, obrigada. Obrigada. Ah, deixa eu ver aqui o próximo. Ai, ai, pronto. Vamos lá. Gente, alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Liga o som e fala enquanto eu estou procurando aqui. Tu. Silêncio. Ou nem um boa noite da Malu para mim nesse intervalo. Nem falou comigo. Tá bom, tô triste já. Malu tá ficando magrinha agora e não quer mais falar comigo. Né, Malu?
Tá nem me ouvindo, deixou o som no ligado e saiu de perto de coisa, né, Malu? Pronto, Sandro. Boa noite, Sandro. Boa Boa noite. Fala, Eberson. noite, turma. Oi, Mac. Oi, Ô, o Sandro. pessoal é tímido. Pronto. Deixa eu pegar aqui, calma aí. E aí, Malu, como é que Tá tá na ordem aí. esse protocolo de atendimento? Caminhando. Tá? Ontem eu fiz a técnica da psicossensorial, Uhum. aquela do... Meu Deus, eu esqueci agora. Aquela que a gente faz com a mãozinha, Sandro, que cria a tela. Sim. Teve uma coisa... Geopsicoprocessamento. Isso, teve uma coisa muito bacana enquanto você procura, que na hora dela projetar o futuro dela, ela não conseguia colocar nada na frente. Ixi. Tudo ficava da lateral para trás, Uhum. completamente presa, sabe, em questões passadas. Temporal. Isso. Esse aí, isso. Foi bem bacana, assim, interessante como a gente conseguiu também trabalhar isso, né? Como ela tá tão presa em alguma coisa do passado, ela expressou, na verdade, que era, né? Tá no momento de divórcio, essas coisas, e que ela não consegue projetar nada para frente. Bom. Complicado. Vamos lá. Vamos Achou a pergunta? Achei a pergunta, eu acho que eu achei. Achei. A pergunta número 3 é a pergunta do Luiz. Eu acho aqui. Calma aí. Como é que eu vou te dizer? Os textos. A pergunta do Luiz. Luiz, sim. Dá para aumentar o sistema imunológico com hipnose? Sim. Qual a técnica? Vamos lá. Dá para aumentar o sistema imunológico, sim. Tá? Eu fiz um trabalho com alguns pacientes, e dentre esses pacientes eu fiz um trabalho com uma paciente de câncer, né? E a gente fez justamente, tem um som ligado, deixa eu desligar aqui, é o da Malu. A gente fez um trabalho com essa paciente para justamente aumentar o sistema imunológico dela, porque as plaquetas caíram, tem todo aquele processo quando você faz quimioterapia e tal. E é muito simples, tá? Eu vou contar para vocês uma coisa extremamente simples. Todo o processo de psiconeuroimunologia, ele é baseado em metáforas, tá? Então, você pode... O que é aumenta o sistema imunológico? Não são os glóbulos brancos, salvo engano? Não é isso? Então, você vai criar uma metáfora. Com essa paciente do câncer, o que eu fiz? Ela era uma pessoa que era budista, né, fazia meditação e tudo, então eu não entrei com a metáfora mais comum, que é a metáfora da guerra, né, dos soldados brancos derrotando os outros soldados, né, os soldados derrotando os filhos e etc, porque tudo são metáforas elaboradas, né? Eu entrei com ela uma metáfora em que ela tinha peixinhos, né? Que esses peixinhos, à medida que iam... Olha, aqui as perguntas. Obrigado, Miriam. Esses peixinhos, à medida que iam limpando o sistema dela, iam se proliferando e melhorando o sistema imunológico dela. Então, criar metáforas relacionadas a essa diminuição dos agentes invasores e a esse aumento de glóbulos brancos, de plaquetas e etc, o que está relacionado ao sistema de defesa do corpo. Eu vou procurar para vocês, eu tinha um vídeo sobre isso, um vídeo sobre o sistema imunológico. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Tem um vídeo no Gmail, deixa eu ver se eu acho aqui. Sistema imunológico, guerra, sistema imunológico. Tem alguém ligado? Um som ligado. Deixa eu ver quem são, é porque tá tudo, tem 2 páginas aqui. Aqui, já achei. Sistema imunológico, vou procurar. É um que são coisas guerreando. Calma aí. É o que mais se usa, sistema imunológico. Eu pensei que era o seu computador que estava rangendo aí, Sandro. Não era não. O meu computador, ele tá meio aqui. Hoje ele tá, cadê? Sistema imunológico, vídeo. Tô com saudade do outro Paulo, viu? Cadê ele? Guerra.
Tem uns vídeos no YouTube, tá? Que são bem legais, que falam... Aqui, era esse, Nossas Batalhas. Esse vídeo aqui, eu vou passar o link para vocês, tá? Meu Mercado Pago, Então, meu isso jeito aqui de é recarregar o propaganda celular. do Baixe o coisa. app e aproveite. Deixa eu pronto. É esse link aqui. Então, A ameaça das forças inimigas é constante. isso. Esse E as link, encarregadas... esse mesmo. Pronto. Esse tipo de metáfora... Onde é que está aqui que eu digito a mensagem? Pronto. Esse tipo de metáfora, passei no chat, tá? Passei no chat e vou passar agora no nosso grupo de WhatsApp, tá? Esse tipo de metáfora são as construções. Esse tipo de vídeo ajuda a gente a construir metáforas para o sistema imunológico. Está aqui, o link está no nosso grupo do WhatsApp, tá? E também está no grupo do chat do bate-papo. Então, esse vídeo aqui, ele conta uma historinha, que é a historinha do nosso sistema imunológico combatendo tudo aquilo que entra nele e que não é bem-vindo. E esse vídeo, Luiz, ele serve de base para que a gente possa estar criando metáforas. Eu uso muito esse vídeo como base também, e eu uso essa criação de metáforas. Por quê? Porque as metáforas, elas ativam, através do inconsciente da gente, coisas do nosso organismo. Um exemplo que, para quem já fez curso clássico de hipnose, por exemplo, tem aquela velha técnica do limão, né? Você fala, fecha os olhos. Agora imagina na tua mão um limão. Agora procura imaginar o cheiro do limão. Você lembra disso, Luiz? Você já fez curso de hipnose ao vivo, não fez? Já fiz muito isso. Pois é. Aí agora morde o limão. Aí quando você morde o limão, você saliva, né? Então você está ativando o teu corpo a partir da imaginação. E esse tipo de sentir gosto, né? Sentir cheiro de verdade mesmo. Sim. Então esse tipo de metáfora e essa forma de ativar a metáfora é o que a gente vai ativar no sujeito para despertar o sistema imunológico dele. Assistam o vídeo, porque esse vídeo é fantástico, ele vai dar ideias para vocês. Em tempos de coronavírus, vocês vão ver que isso vai ser muito útil, tá? Trabalhem com as pessoas que vocês amam, com as crianças dentro de casa, com o papai, com a mamãe, com os avós. Fala assim, olha, deita aí, agora fecha os olhos, respira, usa aquela técnica de dizer que vai fazer um relaxamento, faz uma hipnose e começa a fazer esse tipo de metáfora, porque isso vai ajudar a levantar o sistema imunológico dessas pessoas que precisam, tá, gente? Malu vai estar comigo no final de semana, a gente vai fazer isso ao vivo, tá, Malu? Ô, Sandro. Oi. Agora que você falou sobre essa questão da resposta fisiológica por meio da metáfora, só, se não for atrapalhar a programação aí, com relação a bronquite, asma, tem alguma coisa parecida assim? Que você deu sim, pensar sobre isso? Olha, é você utilizar metáforas que, por exemplo, quais são os sintomas da asma, por exemplo? Falta de ar, dificuldade para respirar, não é isso? Isso. Então você vai botar... Uma ansiedade, inclusive, né? Exatamente. Então você vai botar o sujeito em transe e vai criar gatilhos ali, dizendo que todas as vezes em que ele sentir uma pequena ansiedade, uma dificuldade de respirar, ele vai se imaginar saindo de um mergulho e respirando profundo e tranquilamente. Entende? Então você vai criar imagens mentais e criar gatilhos para que o inconsciente dele ative esses gatilhos a partir do momento em que ele está que os gatilhos contrários venham. Por exemplo, ele começou a ter dificuldade de respirar, aí o gatilho da ansiedade entra logo. Quando esse gatilho entrar, ele volte ali e se imagine saindo de um mergulho, por exemplo, alcançando a superfície, respirando tranquilamente, se acalmando, entende? Você vai sempre procurar o caminho oposto. Eu costumo dizer que para a gente fazer o trabalho de criação de metáforas, é importante que a gente conheça bem a psicopatologia que a gente está trabalhando, porque a gente vai trabalhar na inversão dos sintomas ou do que aquilo gera, entende? Tá? Então, procure estudar bem a asma e qual é a sensação de bem-estar, qual é a sensação que você espera quando você tem uma crise de asma. Até o teu paciente pode te dizer isso. Pronto, quando você... Não, eu tenho asma, né? Ok. Eu sei bem. Estão fazendo panelaço aqui. Disque panelaço, né?
O povo, em vez de se unir, está fazendo briga política. Eu não entendo isso não, gente. É um absurdo. Tá? Idiotice, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está com asma, qual é a tua maior vontade? A impressão que dá é que você... É mais ou menos assim, ó. Imagina que você tenta respirar por um canudinho. Sim. Sabe? Sim. Você tenta puxar o ar, é como se seu pulmão não enchesse rápido o suficiente. Uhum. Sim. Isso que produz ansiedade. Pronto. Mas qual é a tua maior vontade quando você está numa crise de asma? Poder respirar profundamente sem o canudinho. Pronto. Então, agora, desenha esse cenário para mim. Se imagina respirando profundamente. Então, imagina esse exemplo que eu te dei. Você saindo do mergulho. Sabe quando a gente faz aquelas brincadeiras de ficar embaixo da água por mais tempo? Aquelas brincadeiras que a gente faz quando é criança e que a gente faz com nossos filhos? Pronto. Imagina o seguinte. Imagina essa cena. Você está embaixo da água e, de repente, você sai e respira profundamente. Qual é a sensação que essa imagem te traz? Parece que a sensação do ar entrando assim de uma vez, né? Dando alívio. Sim. Tá? Então, o que acontece? Tudo são imagens mentais. E quando você conseguir criar essas imagens mentais e botar nessas imagens mentais gatilhos que ativem essas imagens mentais de forma automática, o teu inconsciente vai buscar essa referência e não a referência do canudinho. Entende o que eu estou falando? Perfeitamente. Tá? E isso, agora, pode falar. Isso vai mudar o teu gatilho, porque hoje, quando a asma vem, você entra na imagem do canudinho, que você trouxe muito rápido a imagem do canudinho. É isso mesmo. Quando ela vier, você vai se imaginar saindo de um mergulho. E quando a gente sai de um mergulho, demora um tempinho, mas a gente sai do mergulho e respira. Não é isso? Sim, isso vai te tirar a ansiedade. Porque a ansiedade está relacionada ao fato de você achar que você não vai mais conseguir respirar e você vai ficar preso naquilo. Exatamente. Faz bem sentido. Ansiedade... Agora um detalhe, assim, ó. Apenas um detalhe. A asma, embora a pessoa possa, por causa da ansiedade, sentir falta de ar, certo? Quando a pessoa tem uma crise de bronquite, por exemplo, o que aconteceu? Os brônquios dela estão inflamados. Sim. Ela usa bombinha, um monte de negócio. Aí ela fica nervosa porque os brônquios estão inflamados. Certo. E o que acontece? Ela sente mais falta de ar. Aí vira um looping, né? Exatamente. É um looping. É um looping daquilo que a gente não quer. E esse é o looping que a maioria dos nossos pacientes está. Eles trazem aquilo que eles não querem. Agora, sim, isso pode ter alguma atuação fisiológica no cliente, no sentido de ele ter porque eu já ouvi falar de vários casos de pessoas que realmente se curaram de doenças respiratórias por meio da hipnose, entendeu? Sim. O que acontece? Foi feito um estudo, e eu vou contar um estudo de caso para vocês. Foi feito um estudo com uma pessoa, se botou essa pessoa em transe, olha só, se botou essa pessoa em transe, se sugestionou a pessoa de que ela estava sendo queimada na mão com um cigarro. Adivinha o que aconteceu? Acho que ela sentiu a dor da queimadura, né? Não, ela criou uma bolha de queimadura na mão. Nossa! Tá? Só para você entender o poder da hipnose. Eu já ouvi falar de algumas coisas assim que as pessoas é um papo mais religioso, mais que o pessoal que é católico mais sabe, tipo aquele, eu esqueci, é um grupo que tem lá para Itália, sei lá, os caras eles produziam ferimentos semelhantes ao de Cristo no corpo. Sim. Por meio de meditação e tal, eles chegavam a realmente, o cara olhava lá, a testa dele tava começando a sangrar, era uns negócios meio doidos assim, meu. Eu até achava que era mentira, né? Mas você falando agora me lembrou, agora faz sentido. Olha, tem infelizmente, né, a gente tem coisas na nossa história que são coisas que são
complicadas, por exemplo, a questão dos nazistas na Alemanha, mas tem casos documentados ali de que eles pegavam duas pessoas, botavam uma de frente para a outra, cortavam o pulso de uma, deixavam a outra observar o tempo da morte. Depois elas vendavam a pessoa que estava viva, passavam gelo simulando o corte, deixavam pingando e, geralmente, no mesmo período de tempo, a pessoa que não tinha sido cortada morria. A pessoa que não foi cortada, ela acabava morrendo. Isso. Tá? Para você entender o poder da vida. Ela via o outro morrer e depois ela morria sem um corte. Eu perguntei da asma. Por que eu perguntei da asma? Porque eu tenho asma, eu fiquei muito tempo sem ter asma e depois voltou por conta de uns vacilos que eu dei. E os meus 3 filhos têm asma. Então, acho que vai ser Vamos trabalhar a família. Vamos ter que fazer uma hipnose coletiva lá. Isso aí, vamos trabalhar a família. Tá? Então, é simples. Assista um vídeo e pensa nisso. Para você trabalhar qualquer doença, você tem que entender bem a doença e pensar o lado contrário. Ou seja, você não quer respirar de canudinho, você quer respirar em cima do Everest. Não, Everest não, falta de ar. Esquece. Oxigênio. Você quer respirar em cima de uma montanha. Tá? Oi, quem falou? Sandro? Oi. Sou eu, Sônia. Vamos. Escuta, Sandro, uma vez eu não lembro onde eu ouvi isso, foi num curso que eu estava fazendo, eu não lembro o que foi, aonde teve essa referência, mas dizendo a respeito da asma, que na realidade a pessoa, quando ela entra em pânico, ela começa a entrar em hiperventilação. Então, ela inspira, 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 e que na realidade o que está acontecendo, aí Luiz pode me dizer, né, se é isso mesmo ou não, que na realidade não é que ela está com falta de ar, mas o pulmão está cheio de ar e ela não, como ela entra no desespero e ela quer inspirar mais, ela não consegue porque o pulmão está cheio de ar. Então ela teria que fazer o processo inverso, ela teria que estar eliminando o ar. Como aquela respiração que tem, que você inspira, segura, depois expira, né? Mas aí eu não sei se faz sentido. Luiz que poderia dizer, né? Como ele tem asma, se ele percebe. Eu já vivi as duas situações. Vou explicar assim, ó. Pelo menos a forma como eu vi, né? Como eu percebi, assim. O dia que eu tive, há uns anos atrás, uma crise de ansiedade de verdade, que foi quando eu comecei a me interessar por estudo de psicanálise e depois hipnoterapia, realmente tá me parecendo mais com esse segundo caso, porque olha como eu me hipnotizei sem perceber. É legal você falar sobre isso. Eu estava sentado do lado da minha cama e eu imaginei uma situação. Eu pensei assim, cara, porque eu já estava com um pouco de crise e tal, normal, eu pensei assim, já pensou se um dia me falta o ar suficientemente para alguém ter que me levar no hospital e eu acabar acabando todo o ar no carro? Eu imaginei aquela cena, me deu uma crise de ansiedade assim horrível, instantânea. Ao ponto que eu realmente fui para o hospital. Perfeito, é isso aí. O subconsciente falou, assim seja, vai lá. Exatamente, seja feita a vossa vontade, Luiz Paulo. Aí, então assim, mas às vezes quando você está com uma crise de bronquite, parece que realmente você não está nervoso nem nada. Mesmo quando você está tranquilo, parece que você puxa o ar e o ar não entra, né? Parece que tem coisas bloqueando o ar. E é essa ideia, o conhecimento que eu achei bacana, que eu não imaginava, é que assim, que o fato de você fazer metáforas e produzir na mente aquelas coisas, o subconsciente já interpreta. Exato. E como se ele interpretasse e aplicasse isso na fisiologia da pessoa. É isso mesmo? Basta você lembrar, Luiz, da metáfora do limão que se faz em curso de hipnose. Ativou uma glândula tua com uma visualização. Entendeu? É verdade. Então, funciona. Mesmo. E funciona bem. Tá? Show de bola. Show de bola. Ficou perfeito. Agradeço. Vamos lá. Como tratar a ansiedade de uma criança de 12 anos? Perdeu o pai num acidente e agora não quer que a mãe saia para trabalhar. Claro, está com medo de perder a única referência que ela tem no mundo e tem medo que a mãe não volte. Pronto, olha só. O que acontece?
essa criança perdeu o pai no acidente. Já temos um ponto aí, Marici, né? Marici, isso mesmo. Já temos um ponto aí. Primeiro, é importante ver e trabalhar o luto dessa criança, porque ela não se despediu do pai. Tá? Já começa por aí o processo. Depois que trabalhar o luto dessa criança, né, acolhê-la e trabalhar o luto dela, aí sim você vai começar a construir novamente com essa criança através, eu não diria nem do resgate da criança interior, né? O luto já vai fazer esse resgate automático com ela aí, mas você vai começar a construir essa relação de confiança com a criança para que ela aprenda a lidar com a perda. A gente já teve uma live, eu não sei qual foi a live, mas está no YouTube. No YouTube não está no canal aí de vocês, eu não sei qual é o canal que vocês acessam. A gente já teve uma live que a gente falou sobre isso, sobre a construção da criança a partir do momento da perda. É importante que se trabalhe esse luto, é importante que se trabalhe essa perda com a criança. Por quê? Porque ela perdeu a referência dela, que era o pai. Eu não sei aqui se a criança é menino ou menina, tá? Mas ela perdeu a referência que era o pai, e é óbvio que ela está com medo de perder a outra referência, que é a mãe. Então, assim, esse acolhimento nesse momento é fundamental, e além desse acolhimento, o trabalhar o luto com ela. Eu faria esse trabalho de luto, e a partir desse trabalho de luto a gente veria o que a criança vai estar trazendo para dentro do contexto terapêutico, então, tá? Ela não está online, senão eu ia perguntar se estava ok. Bom, alguma dúvida? Alguma dúvida nesse ponto? Sandro, desculpa, não é dúvida não. É que minha filha vai viajar e eu vou precisar dar uma assistência aqui agora. Pronto. Tá bom? Desculpa aí, gente. Em tempos de coronavírus... Ai, meu Deus, tá um processo aqui, viu? Muito cuidado, máscaras e as coisas todas, vai dar tudo certo. Sempre dá. E meu netinho de 4 anos perguntou se o coronavírus se morde. Ele quer... Tá bom, gente, boa noite. Pronto, vamos lá. Então, continuando, só para que a gente possa entender, a próxima pergunta é: técnica para tratar de fobia em crianças de 8 a 12 anos. Malu, você quer uma técnica para uma situação específica ou você quer algo genérico? Pode ser algo genérico, Sandra. Assim, eu tenho uma sombrinha e ela morre de medo de tudo quanto é bicho, entendeu? É bem complicado. Então, assim, a mãe dela me perguntou sobre isso, né? E eu queria alguma coisa que eu pudesse tratar diretamente com ela. Porque eu achei as técnicas do PAF bem bacana, mas não sei se a gente consegue adaptar para ela, entendeu? Certo. Assim, crianças, tá? Crianças são lúdicas, né? Sim. Crianças gostam de ludicidade. Então, você já fez com ela a questão do looping do bundler? Não, eu não fiz nada com ela. Então, você ainda não fiz nada. Vai fazer com ela o looping do bundler, tá? Para começar, ver qual é a resposta dela. Você vai fazer o looping do bundler pedindo para ela imaginar primeiro, tá? Uma cor que ela não gosta. Vai criar todo o contexto com ela. E vai identificar onde é que começa junto com ela. Criança, a gente hipnotiza usando geralmente a técnica do barquinho. Eu vou te ensinar no final de semana, tá? Prometo. Okay? Porque ótimo, obrigado. Eu preciso mostrar a técnica, que ela é uma técnica psicoimaginária, tá? Psicoimaginária uma técnica psicoimaginária. Eu vou te ensinar a técnica do barquinho, é assim que eu hipnotizo 90% das crianças que vêm trabalhar comigo, tá? É uma técnica que usa psicofisiológica, perdão. Ela é uma técnica que usa de fisiologia também. Eu aprendi essa técnica com o Fábio Puentes, tá? E eu sempre dou referência para as pessoas com quem eu aprendo. É importante a gente dar referência, e eu aprendi com ele isso, e eu vou estar ensinando para você. Ele usa, na verdade, o equilíbrio do corpo, ou seja, a falta de equilíbrio do corpo com algo que é feito, e a criança entra nas sensações, e a partir do momento que a criança entra nas sensações, ele aprofunda com ela, e você pode fazer o bundler com ela em transe, leve, tá? Ótimo. Porque você tem um objetivo, então você não vai estar expondo ela a um
a possibilidade de você estar trabalhando no inconsciente dela algo que não seja para ser trabalhado naquele momento, entende? Você vai estar trabalhando com ela algo direcionado. E quando você trabalhar esse algo direcionado com ela, fica mais fácil de dar esse suporte. E aí eu costumo dizer que dá para arriscar uma programaçãozinha neurolinguística com hipnose, ok? Mas só nesses casos, tá? E aí, depois que você testar, ainda continuo nesse panelaço aqui, eu não entendo, gente. O povo, em vez de se preocupar nesse momento de ser solidário, de ajudar o que estão fazendo, estão batendo panela aqui. É uma vingancinha política e o pessoal usar um momento desse mundial para política é assim lastimável. Lastimável mesmo. Desculpa meu comentário, assim, eu acho que nesse momento está todo mundo meio perdido, todo mundo meio atordoado com o que está acontecendo, né? Esse coronavírus está deixando todo mundo em casa, tendo que mudar hábito, tendo que se preocupar com os pais da gente, tendo que se preocupar com os filhos da gente, tendo que se preocupar com a gente. E o pessoal está batendo como se isso fosse botar mais hospital de hoje para amanhã, se isso fosse botar mais kit. Não vai. Não vai, é bem difícil isso. Vamos lá. Na hora da minha resposta, eu não acredito nisso não, velho. É bem complicado. Vamos lá. Então, tenta fazer isso com ela antes do curso para a gente poder falar no final de semana. Será que você consegue, Malu? Malu? Hello? Olá. A Malu caiu, viu? Vamos lá. Técnica do perdão das cadeiras deve ser usada com cada pessoa que precisa ser perdoada, exemplo, mais separadamente ou em uma única sessão. Vi no roteiro mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Entretanto, fiquei receosa em tocar em tantas questões de uma só vez. Só comenta, por favor. Bom, eu costumo trabalhar no máximo 2 pessoas por sessão, tá? Geralmente 2. E se o histórico é muito pesado, se o histórico é muito complicado dentro desse processo, eu paro e faço o seguinte, eu trabalho uma pessoa por vez. Não mais do que isso. Vocês estão ouvindo as panelas aqui? Vamos lá. Não, Sandro, não está atrapalhando não as panelas, tá bom? Fica tranquilo que a sua voz está bem nítida aqui pra gente. Pronto, beleza. Então, assim, no máximo, também, no máximo, eu trabalho 2 pessoas por sessão. E eu faço essa técnica da cadeira vazia com 2 pessoas, até porque o sujeito que está passando por aquilo, ele vai passar por um processo de forte emoção. Então, é importante, mais do que 1, 2, 10 pessoas, é a sensibilidade do profissional que está aplicando a técnica em perceber o estado emocional do sujeito que está recebendo a técnica. Se ele aguentar o tranco, vai firme. Tá? Agora, se você perceber que ele está dando reações ali e que aquilo está ficando doloroso para ele, porque muitas vezes a libertação vai cansando ele. Então, dá uma pausa, depois você volta, a cadeira vai estar sempre ali. E assim, minha sugestão, no máximo 2, tá? Por sessão. Bruno, protocolo de emagrecimento. Bruno, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai estar disponibilizando agora, eu acho que na próxima semana já, o protocolo de emagrecimento para vocês. Eu vou fazer o seguinte, o protocolo que vai estar disponibilizado, ele ensina, inclusive, a técnica do balão intragástrico, que foi desenvolvida pelos espanhóis, tá? Eu não sei como é que está esse negócio com o Léo lá, eu não sei em que ponto tá, mas eu vou procurar saber e dou uma informação melhor para o grupo amanhã de quando isso vai chegar para vocês, tá bom? De qualquer forma, tem uma live da gente, procura, porque tem uma live que a gente fala só sobre emagrecimento e eu falo exatamente como eu trabalho. Já tá salvo nessa live. Quem assistiu aí pode lembrar, talvez, mas está lá, numa das lives que a gente fez só sobre emagrecimento. Tá bom, Bruno? Protocolo para baixa autoestima. Ok. Essa pergunta aqui eu vou dever, eu vou copiar, inclusive, vou dever, porque eu estou preparando um protocolo e eu vou mandar esse protocolo para vocês de presente. Tá?
sobre baixa autoestima. Eu quero que me cobrem. Cobrar Sandro. Eu vou botar aqui, cobrar Sandro. Já vou botar lá no grupo para me cobrarem isso daqui, porque eu estou preparando esse protocolo, porque é um protocolo que eu vou estar dando de presente para vocês, porque eu acho que é fundamental e é uma das coisas que a gente mais trabalha dentro da clínica. Deixa eu só abrir aqui para mandar no nosso grupo. Só um pouquinho. Cobrar Sandro, tá? Eu já botei aqui no nosso grupo para a gente não esquecer. Obrigado. Desculpe-me tudo. André, obrigado por me fazer rir. Gostaria de saber mais sobre a técnica de regressão para a infância, visando resgatar memórias. Salomão. Cadê o Salomão que me acompanha nas minhas lives via Instagram todos os dias? Meio Salomão está colado comigo nas minhas lives. Obrigado, viu, Salomão, pela presença sempre. É muito bom tê-lo lá. Espero estar contribuindo com os assuntos que a gente tem abordado. Muito boas suas lives. Todo dia eu estou ouvindo você lá. Bacana. Amanhã a gente vai falar sobre síndrome do pânico. Né? Legal. Gostaria de saber sobre a técnica da regressão para a infância, visando resgatar a memória. Salomão, o que especificamente você gostaria de saber dessa técnica? Só para a gente poder direcionar melhor. Na verdade é o seguinte, Sandro, eu assisti um vídeo alguns dias atrás, onde o hipnólogo ele não mostrou a técnica, ele só mostrou depois que a pessoa já estava hipnotizada, né? E aquela pessoa trouxe informações assim da infância, nomes de pessoas, coisas que ela não lembrava na memória dela, ela não tinha na memória dela essas coisas, e ela trouxe, né? E depois ela ficou até surpresa, porque ela realmente não lembrava dessas coisas, né? Pronto. Eu queria saber exatamente com relação a essas técnicas, a que ponto isso, a que memórias a gente pode resgatar com uma técnica dessa? Pronto, olha só. Salomão, tudo que a gente vê, tudo que nós vemos, tudo que nós temos contato, fica salvo aqui. Sejam coisas perceptíveis, sejam coisas não perceptíveis, tá? Então, o que acontece? Calma aí. Então, o que acontece? Se está tudo salvo aqui, nós podemos acessar tudo que está salvo, tá bom? Quando a gente não consegue acessar algum conteúdo, geralmente ele está bloqueado por um trauma ou por esquecimento mesmo, ou por ele ter perdido a função ou a importância naquele momento. Mas sempre que nós formos passar por situações similares ou situações que remetam a um mesmo tipo de processo, o nosso inconsciente ele vai buscar aquela informação como referência. Então, ele vem buscando todas as informações que estão no passado como referência para a gente poder se posicionar no presente. Como funciona uma técnica de regressão em hipnose? Tem um trabalho fantástico que o Fábio fez num curso, e eu estou lembrando dele agora de novo, que ele botou uma pessoa na frente de um quadro branco e ele pediu para a pessoa fazer a assinatura dela, e depois ele regrediu ela 10 anos da idade atual dela, pediu para ela fazer a assinatura na época, depois regrediu até os 20 anos de idade, pediu para fazer a assinatura da época, depois regrediu até o jardim de infância. Foi regredindo etapas por etapas. E depois ele trouxe ela de volta. E tinham, eu acho que eram 9 ou 10 assinaturas diferentes, desde a primeira vez que ela aprendeu a escrever o nome dentro daquele papel. Então, o que acontece? Nós trazemos todas essas memórias. A regressão é muito simples. Você vai botar o sujeito num estado de transe e, a partir daquele estado de transe, você vai trabalhar com ele um aprofundamento maior. Dentro desse aprofundamento, você vai botar ele, criar, por exemplo, de forma clara, uma metáfora clara. Você vai entrar agora numa máquina do tempo e essa máquina do tempo vai te levar até quando você tinha 10 anos de idade. E você vai lembrar de tudo que você estava vivendo, e você começa a anotar as coisas. A pessoa volta. Por quê? Porque as memórias estão ali. O tempo ele é relativo, né? A gente vive, apesar da gente estar vivendo agora, todo o tempo ele está na nossa cabeça, tanto o futuro quanto o passado. O futuro, inclusive, tem terapeutas que usam técnicas chamadas técnicas projetivas, né? De projeção
para desenhar o futuro ou para fazer escolhas em relação ao futuro. Então, por exemplo, você está aqui hoje e você quer saber se você vai seguir... Eu uso muito isso quando eu vou fazer orientação de jovens, tá? Se você vai seguir medicina ou se você vai seguir arquitetura. Pronto. Se imagina seguindo a carreira de médico. Vai lá na frente, agora, 5 anos, se formou, 6 anos, se formou, 10 anos de formado, 20 anos de formado, pronto. Agora volta, se imagina seguindo a carreira de arquiteto. 5 anos, 10 anos de formado. Como é que está a tua vida familiar? Como é que está a tua vida afetiva? Como é que está a tua vida financeira? E a gente cria os cenários. Então, as técnicas de projeção, elas são importantes dentro do processo terapêutico. E a técnica de regressão, ela vai te trazer referências que você já viveu ou referências criadas em cima do que você já viveu. Porque, muitas vezes, o nosso próprio inconsciente cria metáforas, né, pequenas histórias, para contar histórias vividas. Ele cria histórias para contar o que a gente já viveu de uma forma mais lúdica. Me fiz entender, Salomão? Tá ok? Oi, Sandro. Sim, obrigado, viu? Inclusive, só para complementar, nesse vídeo que eu vi, a pessoa hipnotizada, quando ela estava tipo nos 5 anos, 10 anos de idade, ela falava com voz de criança. Sim, é isso mesmo. E eu achei realmente isso incrível. Eu achei muito É isso mesmo. Porque uma coisa é você fazer a regressão com a pessoa dissociada e a outra coisa é você fazer a regressão com a pessoa associada. Quando ela está dissociada, ela vai se ver com 5 anos. Quando ela está associada, ela é a pessoa com 5 anos. Tá? E você pode dar uma orientação clara para isso dentro do processo. A última pergunta de hoje, regressão e terapia da linha do tempo. Principais diferenças e como identificar a melhor técnica para ser aplicada em casos concretos. Pronto. Terapia da linha do tempo. Eu recomendo fazer uma formação. Tá? A terapia da linha do tempo, existe uma dentro da programação neurolinguística, mas que não é a terapia da linha do tempo criada por Ted James. A terapia da linha do tempo do Ted James, ela é bem bacana. Eu tenho um livro dele e já fiz formação dela, de terapia da linha do tempo. Ela é muito bacana porque ela traz toda uma união entre o inconsciente e o consciente. Mas se você não fez uma formação direcionada, eu te diria, não usa a terapia da linha do tempo. Tá? O objetivo principal da terapia da linha do tempo é achar o sentimento inicial e, a partir desse sentimento inicial, vir desmontando com o aprendizado. Só que você faz isso meio consciente, meio inconsciente. Tá? É uma técnica muito bacana de usar, eu costumo usar ela bastante. A outra técnica é a técnica da regressão, que é essa que eu falei, de criar uma máquina do tempo, de levar o sujeito até um momento específico, de fazer a ressignificação e todo o trabalho. A diferença é que a técnica de terapia da linha do tempo, ela tem uma metodologia toda pronta. Então, você vai regredir até o momento em que você achou a causa e você vem aplicando a terapia da linha do tempo, ok? Que é uma técnica só. A regressão, não. Eu regrido até aquele momento e eu posso utilizar várias técnicas terapêuticas dentro daquele momento de regressão. Dá para entender? Eu acho que sim, né? Ninguém respondeu, deve ter dado para entender. Então, como escolher? Aí vai de caso a caso, vai de uma boa anamnese, de como a gente vai interagir com o nosso paciente. Eu costumo usar a terapia da linha do tempo para coisas mais pontuais, sentimentos travados, tipo assim, eu tenho muita raiva, então pronto, vamos usar a terapia da linha do tempo. E a gente dissolve essa raiva. Eu tenho eu tenho um trauma de infância que é assim, assim, assado. Aí eu uso terapia de regressão, tá? Então, um sentimento, eu uso terapia da linha do tempo. Um trauma, eu uso regressão. Beleza? Ok? Beleza, Sandro. Maravilha, ok. Da hora. Vamos lá. Deixa eu fazer um convite para vocês. Olha só. Nós estamos criando... Mac, fica ao vivo aí e põe tua voz aí. Ativa aí para mim. Teu vídeo. Teu vídeo e tua voz, Mac. Pronto. Calma, jovem. Calma, jovem. Porque eu achei que você estivesse comendo, dormindo, fazendo outra coisa. Não. Tá. Esse é o Eberson. Ele trabalha comigo, meu amigo há mais de 20 anos, né?
e trabalha comigo no Instituto. Ele é o gestor do nosso Instituto. O Instituto não funcionaria se não fosse pela maestria que ele conduz as coisas lá. E a gente está lançando, tá? Nós estamos lançando um projeto de acolhimento nesses dias de coronavírus para as pessoas. Vai ser um projeto online de acolhimento, cujo nome é Afastados pelo Vírus e Unidos pelo Amor, né? Conectados pelo Amor. O MEC está criando toda uma plataforma, ele está disponibilizando toda uma plataforma online, onde a gente vai estar recebendo terapeutas do Brasil inteiro, de fora do Brasil, psicólogos do Brasil inteiro, de fora do Brasil, para que estejam se cadastrando, e a gente vai estar divulgando também nas redes sociais esse acesso para que as pessoas que sintam a necessidade de falar, sintam a necessidade de acolhimento, para que elas possam entrar em contato conosco, para que elas possam, a partir dessa entrada deixa eu só identificar aqui quem está com o cachorrinho latindo, para já fechar, que elas possam, a partir dessa entrada em contato conosco, elas possam estar sendo acolhidas e estar recebendo um suporte. A gente sabe que quando a gente fala de isolamento social, que é o que o nosso Ministério da Saúde está solicitando que a gente tenha e tal, isso está muito associado à depressão. Tem pessoas que vão ficar ansiosas dentro de casa, tem pessoas que vão despertar crise de pânico dentro de casa. E o que a gente quer fazer é usar os meios que a gente tem, os meios da internet que a gente tem, para que a gente possa criar um canal de atendimento e para que a gente possa dar suporte para as pessoas que necessitarem. Então, eu queria convidar todos vocês, meus alunos que fazem parte desse processo, que tenham uma disponibilidade de meia hora por dia para estar online na plataforma, para acolher alguém, que estejam disponíveis para isso, que mandem para mim lá no grupo da mentoria. O MEC está lá, não está, MEC? Pronto. Que mandem para mim no grupo da mentoria o interesse de vocês, olha, quero participar, Sandra, do projeto, porque o MEC vai entrar em contato e vai passar o link, vai passar tudo para a gente cadastrar e para que a gente possa fazer e para que a gente possa fazer esse trabalho de acolhimento, gente, porque, infelizmente, eu estou acompanhando os meus amigos de Portugal, eu estou acompanhando meus amigos que estão na Espanha, e eu tenho recebido notícia deles, e a gente não tem noção ainda do que vai estar acontecendo no Brasil nos próximos dias, tá? Tem muitos casos. Hoje, aqui em Salvador, por exemplo, foi identificado um caso de um médico de uma UPA, uma unidade de pronto atendimento popular, de um bairro popular, mas não tem nenhum caso nesse bairro popular, né? Os casos que tem estão em hospitais que eu diria que são de classe A dentro da cidade. Então, tem muita coisa que vai acontecer nos próximos dias. Vocês imaginam que a gente está com 300 e poucos casos confirmados no Brasil, e desses 300 e poucos casos confirmados no Brasil, tem 16 que estão na comitiva do presidente lá, tá? São 300 e poucos casos confirmados no Brasil e a gente nem começou o processo aqui ainda. Então, hoje eu vi um vídeo que fala sobre o Assim, né, o homem que calculava. Não sei se vocês lembram ou se alguém leu o livro do Homem que Calculava, para explicar o potencial do que é uma propagação desse tipo de vírus. Tá? E ele fala que o homem que calculava, ele chegou na frente de um rei que estava muito triste e ele começou a jogar xadrez com esse rei e o rei saiu do processo de tristeza e o rei virou para ele e falou: como eu posso te pagar? E ele falou: ele pegou o tabuleiro de xadrez, virou e falou assim: me dê 1 grão de trigo por essa casa de xadrez. Aí o rei deu risada e falou: isso é muito pouco, né? E ele falou o seguinte: então façamos o seguinte, a cada casa você dobra. Na segunda casa você me dá 2, na terceira casa você me dá 4, na quarta casa me dá 8, e etc, etc. O rei falou: tudo bem. Passaram-se alguns dias, os contadores do rei chegaram para o rei e disseram: senhor, a gente não tem como pagar. O rei começou a rir. Mas, de fato, nem toda a safra deles e nem toda a safra do planeta conseguiria pagar, porque eles tinham que pagar 18 bilhões de sacos de grãos de
de trigo para o assim. Então, o que acontece? Um contamina 2, que contaminam 4, que contaminam 8, que contaminam 16, que contaminam 32, que contaminam 64, que contaminam 128, que contaminam 256, que contaminam 500 e lá vai porrada, 256 não, contaminam 500 e lá vai porrada, que contaminam 1.000 e alguma coisa, 2.000, 4.000, 8.000 e por assim vai. Então, vamos procurar agora se solidarizar. O MEC vai estar disponibilizando o ambiente, a campanha, a gente vai divulgar, vamos estar recebendo terapeutas, vamos estar recebendo terapeutas, vamos estar recebendo as pessoas, porque é nossa função, gente. Imagina quantos idosos vão estar sozinhos, isolados dentro de casa, já viviam isolados e agora vão estar mais isolados porque não vão poder ir para uma praça, não vão poder ir no supermercado, não vão poder descer para conversar com o porteiro. Tá? Tem muita gente que está isolada aí. E eu queria pedir para vocês que, se vocês se disponibilizarem, se vocês tiverem interesse, se vocês puderem, é uma doação, gente, meia hora por dia, 10 minutos por dia, 1 hora por dia, para estar acolhendo na plataforma. No começo, a gente sabe que vai ser meio monótono, provavelmente não tenha muitas pessoas. A ideia é manter uma sala aberta durante 24 horas por dia, 24/7, mas com o tempo, provavelmente, isso venha a encher e a gente tem que estar ali dando um suporte. E eu sei que tem pessoas que vão ter que continuar trabalhando, tem gente que trabalha em banco que vai ter que continuar trabalhando, tem gente que trabalha em hospital que vai ter que continuar trabalhando, mas eu sei também que 20 minutos de solidariedade, 30 minutos de solidariedade vão fazer total diferença nesse momento. Então, fica o meu convite para vocês e espero do fundo do meu coração que a gente possa juntos estar acolhendo essas pessoas e, mais do que isso, espero do fundo do meu coração que todos nós possamos ter nossas famílias aí protegidas, as pessoas que a gente ama protegidas e, mais do que isso, que a gente possa se proteger e possa se cuidar, mas sem esquecer de que somos humanos e que tem muitos humanos aí fora que vão precisar da nossa ajuda, tá bom? Vou encerrar por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Quem tiver interesse, fala no grupo do WhatsApp e a gente vai estar trabalhando juntos. Um beijo, tá? Tchau, boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Beijo. Eu esqueci essa garrafa Boa noite. em casa hoje. Tchau, boa noite, gente. Boa noite, Sandro. Obrigado.